2023, diz o seguinte: a molécula de água, essencial para a vida, possui algumas características específicas e únicas que são bem particulares. Abaixo são citadas algumas afirmações sobre as moléculas de água, sobre a força de interação intermolecular das mesmas. Primeiro aqui, a molécula de água é formada por uma ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e oxigênio, que a constitui. Água é formada por H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e A metal formam uma ligação covalente. Então, essa alternativa aqui, ela está correta. A molécula de água é uma molécula apolar. Não, a molécula de água é uma molécula polar. Ela tem uma geometria, no caso, uma geometria angular, né? E essa geometria angular com dois pares de elétronzinhos aqui em cima, né? Então, a molécula de água, ela é polar. E essa é uma propriedade da água que a gente não pode esquecer, que a molécula de água é polar. A molécula da água, as moléculas de água são capazes de formar ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio, devido à eletronegatividade do oxigênio. Bom, as forças intermoleculares, elas podem acontecer de três formas. A primeira que a gente tem, é que a gente chama de dipolo induzido, ou interação de London, ou força de Van der Waals. Ela acontece em moléculas do tipo apolar. Por exemplo, se eu pego um CH4, eu tenho uma molécula polar, então a interação entre um CH4 e outro CH4 é uma interação de dipolo induzido. Se eu tenho um outro tipo, é dipolo-dipolo, que seria ou dipolo permanente, que acontece entre moléculas polares. Certo? E um caso muito especial que tem aqui de um dipolo-dipolo seria a ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? É a ligação do hidrogênio com o FON. Quem é o FON? O flúor, oxigênio e nitrogênio. Mas por que o FON? Porque flúor, oxigênio e nitrogênio, eles são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, o que está dizendo aqui, ó, que eles se ligam, que a molécula de água se liga por pontes de hidrogênio, é correto. E que é devido à alta eletronegatividade do oxigênio, também é correto. Então, essa alternativa aqui está correta. Isso aí, a gente no expertise, no contexto de uma prova, a gente já tem aquelas, pode olhar para as respostas e eliminar algumas. Por exemplo, a letra A eu posso eliminar, tá? A C eu posso eliminar. E a E aqui também eu poderia eliminar, porque tem alternativas que eu já sei que não são corretas. A 2, por exemplo, e eu sei que a 1 e a 3 estão corretas, então eu ficaria entre a letra B e a letra D, tá? E eu já saberia também que a 4 está errada, porque, ó, porque elas não estão nem na alternativa B, nem na alternativa D. As ligações covalentes presentes na água são mais fracas que a ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio. A ligação da água é a ponte de hidrogênio, é a ligação de hidrogênio e não é fraca. Então, isso aqui está tudo errado. Vamos ver a alternativa 5. As moléculas de água, a de hidrogênio, ponte de hidrogênio, origina-se da atração entre cada um dos átomos de hidrogênio, ok, com carga parcialmente negativa, em uma molécula de água por átomos de oxigênio com carga parcialmente positivas de outra molécula de água. Vamos pensar um pouquinho aqui. A gente tem, ó, vou desenhar uma moléculazinha de água, né, com a sua geometria angular. E aí, se a gente for pegar a questão da eletronegatividade, a gente tem o oxigênio sendo mais eletronegativo que o hidrogênio. E aí a gente cria uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva aqui. E aí, quando interage com uma outra molécula de água, né, a parte negativa de uma vai interagir com a parte positiva da outra. Então, por exemplo, a gente tem uma interação aqui entre o hidrogênio de uma com o oxigênio da outra. Então, essa questão aqui, quando ela fala com as cargas parcialmente, ela comete um erro, né? Porque o hidrogênio ele tem carga parcial positiva e o oxigênio negativa. Então, essa alternativa aqui ela está incorreta também.
Então, a resposta correta seria a letra B.